A gente vai ter uma conversa hoje sobre essas questões da quarentena, sobre como que a gente consegue se relacionar durante a quarentena, as dificuldades que a gente tem durante a quarentena. A primeira coisa que eu podia falar aqui é sobre o problema, uma dificuldade. Que dificuldade que a gente pode ter em relação à quarentena? Eu não sei se você está em um relacionamento hoje ou não, mas muitas pessoas estão à distância, né? Não conseguem entrar em contato por conta do isolamento, né? Por conta da pandemia. E aí a gente acaba se comunicando de uma forma que tem muitas falhas, que a comunicação online às vezes provoca muitos problemas de comunicação. Como que isso acontece, né? Por exemplo, você escreve uma coisa e está conversando comigo, eu não consigo pegar o tom com o que você está falando isso. E o tom às vezes influencia muito em a gente entender se aquilo ali é uma brincadeira, se você está falando sério, se aquilo é uma ironia, se não é. Então tem várias coisinhas no tom, né, que a pessoa usa. A gente até usa emojis para ajudar um pouquinho a passar isso, mas ainda assim pessoas interpretam os emojis e as palavras que a gente usa das formas mais variadas. Cada pessoa vai ter a sua interpretação para o que a gente escreve, né? Também uma dificuldade que a gente tem é quando a gente fala dessa questão da distância. Você não consegue, hoje em dia, né, por conta dessa coisa da pandemia, por conta de a gente não poder estar em contato com o outro, então a gente não pode tocar, né? A gente não pode abraçar, a gente não pode beijar quem a gente gosta. E aí, por conta disso, muitas pessoas, né, eu não sei se você está acompanhando lá as minhas postagens, mas muitas pessoas têm um perfil mais sinestésico, são pessoas que dão uma importância muito grande para essa questão do toque, do carinho, dos beijos e abraços, né? Então, quando você não tem isso gera a pessoa fica meio que num desespero, assim, sabe? Tem gente que a galera que é mais sinestésica é uma galera que tá sofrendo muito durante a pandemia porque não pode tocar, que é uma das coisas que a pessoa mais gosta de fazer. Tem muita gente que tá passando por essa dificuldade de lidar com essa distância, né? Esse distanciamento que a gente precisa ter uns dos outros, né? Quando vai entrar em contato, tá de luva às vezes, tá de máscara, não pode tocar, não pode abraçar, é muito difícil isso, né? E aí tem toda aquela questão que eu estava falando de tom de voz. Então, tipo, se você está se comunicando online com a pessoa, muitas vezes você não vai conseguir pegar o tom de voz que a pessoa fala, você não, às vezes não vai conseguir interpretar bem o que ela está querendo dizer com aquela palavra. Então tem vários problemas da comunicação online. E se você for pensar ainda só numa coisa de texto, aí é que é pior, porque você não está olhando no olho, né? Um texto, um áudio, você não está olhando no olho da pessoa. Então não existe com a videoconferência, né? Com as videochamadas, é possível hoje você ainda até olhar no olho da outra pessoa, você ouvir a pessoa, então você perceber o tom de voz dela, perceber quando ela tá brincando, quando ela não tá, você poder ter um sorriso ali. A videochamada é uma coisa que traz um benefício muito grande pra gente. Eu tava refletindo aqui sobre como que essa pandemia, apesar desses problemas, ela pode trazer uma coisa muito boa, uma oportunidade muito boa para quem quer se relacionar. Em dezembro de 2016, eu comecei a sair com a Gi, que é quem é minha noiva hoje, né? A gente tá pra casar. E aí, o que acontece? A gente começou a sair, mas a gente começou a conversar online, aí a gente começou a sair, tava rolando um festival, e aí a gente começou a sair junto todos os dias do festival, eram vários dias seguidos. A gente saiu como amigos, tá? Então a gente não saiu com nada certo pra ficar nem nada, e a verdade é que durante esses dias a gente não ficou. Em um determinado dia, eu não tive coragem de falar cara a cara pra ela, eu não tive coragem de falar sobre como que eu me sentia, que eu tava atraído por ela, que eu queria ficar com ela e tudo mais. E aí eu fui e mandei mensagem pelo WhatsApp. Pode ser que você olhe, meu Deus, como é que o Deide não teve coragem de falar isso? É a vida, né? Cada pessoa tem suas facilidades e suas dificuldades. Eu tive dificuldade de fazer isso, então eu fui lá e mandei pelo WhatsApp. Aí o que aconteceu? Eu mandei essa mensagem pelo WhatsApp e aí qual foi a resposta dela? Ela falou assim, olha, eu não vou te dizer nem que não, nem que sim. Porque a questão é que eu não gosto, eu não curto essa ideia de ficar com uma pessoa que eu não conheço direito. Então, vamos deixar fluir. Se em algum momento rolar um clima, a gente pode ser que a gente fique. Se não rolar também, tudo bem. Não vai rolar nada. O que aconteceu? Tinha um grande problema aí nessa jogada. O que aconteceu? Eu fui saindo com ela vários dias desse festival. A gente não ficou. Ela não quis ficar comigo, então a gente não ficou. E aí acabou o festival, eu falei pra ela na sexta, no domingo foi o último dia de festival, e quando foi na segunda, eu viajei, né? Eu tava em Natal, ela morava em Natal e eu morava também, mas eu tava vindo, já era em dezembro, então eu tava vindo para passar o Natal aqui em Teresina com a minha família. Depois daqui eu fui para São Paulo,
e fui fazer minha formação de coaching. Então, assim, eu passei desde os dias que a gente estava se encontrando e a minha viagem até a minha volta para Natal, eu passei um mês fora. E aí pensa bem, se eu sair com ela vários dias seguidos e eu não conseguir ficar com ela, né? E a gente passar um mês longe, aí você pode pensar assim, vixe, morreu tudo, né? Acabou aí, como faz? Não tem como, um mês longe, vai ter que desenvolver tudo do zero depois que voltar. Não. O que foi que a gente fez? A gente passou esse mês que a gente não pôde se ver pessoalmente, que a gente não podia se tocar nem nada, né? Não podia haver uma conexão física, né? Acontecia uma conexão basicamente em conversa e olho no olho, porque a gente fazia isso por videochamada, né? A gente abria o Skype e ficava conversando, passava às vezes horas conversando. Todo dia a gente fazia isso durante esse mês, né? Claro que teve um dia ou outro que não deu certo, mas no geral a gente conversava todo dia. A gente foi conversando e a gente se conheceu tanto durante esse tempo, porque a gente conversava todo dia, a gente tava ali querendo saber mais e mais sobre o outro, que aí, olha só, se a gente não conseguia se encontrar, a única coisa que restava era a gente se conhecer. Então, olha que massa, que oportunidade que você pode estar tendo nessa pandemia, que é conhecer melhor outra pessoa com quem você tem interesse de se relacionar. Olha só que massa. Eu aproveitei esse mês que eu não podia ver ela e que a gente ainda não tinha nem beijado nem nada, né? Eu só tinha falado pra ela que eu, enfim, sentia vontade de ficar com ela, sentia atração por ela, mas aí eu fui o quê? Peguei esse mês que a gente tava longe, ela tava em Natal, eu tava primeiro em Teresina e depois em São Paulo, pra depois voltar um mês, depois eu voltei pra Natal. Eu aproveitei pra conversar com ela, pra conhecer ela melhor, ela também aproveitou pra me conhecer melhor, e olha só, nesse caminho, nesse mês que a gente passou sem se ver fisicamente, porque a gente se via por videochamada, a gente acabou se apaixonando. Eu falei pra ela, eventualmente eu falei, tô apaixonado por ti. E aí você pode dizer assim, cara, que louco, David, como é que tu se apaixona por uma pessoa que tu não beijou, por uma pessoa que tu não teve nada? Mas às vezes o amor, a paixão que a gente sente é muito mais do que simplesmente um beijo ou um sexo. É muito mais do que isso. Então a pandemia, ela pode ser uma grande oportunidade para você se aprofundar e conhecer melhor outra pessoa, conhecer melhor pessoas que você tem interesse de conhecer mais, para você ver se futuramente, depois que acabar essa pandemia, depois que acabar o isolamento, que você consiga encontrar com essa pessoa ao vivo e ver se realmente rola alguma coisa entre vocês ou não. Então essa é uma grande oportunidade para você ter uma relação mais profunda, porque eu te digo, esse mês que a gente passou longe, que a gente passou sem poder se tocar, sem poder fazer nada, mas que a gente conversou muito e que a gente só se conversava por videochamada e mensagem, ele fez toda a diferença para quando a gente chegou e se encontrou finalmente, a nossa relação estava em outro nível. Nossa relação estava muito mais profunda. Pra você ter noção, eu saí do aeroporto, eu fui direto buscar ela, porque a gente já estava certo, a gente já sabia que a gente queria ficar junto. Assim, essa aqui é a grande diferença. Então você pode ter a oportunidade. Olha só, as relações hoje em dia, eu falei na aula passada, as relações hoje em dia muitas vezes estão muito líquidas. O que quer dizer uma relação líquida? Ela se desfaz facilmente, sabe? É uma relação que ela se desmancha muito fácil, é uma relação que não tem não é forte, não é estrutura forte, sabe? Não tem uma base forte, um negócio que fortalece. E aí acaba que qualquer coisinha desestrutura aquilo, quebra aquilo, rompe aquilo, desestabiliza aquilo. Você ter essa oportunidade, que é o que você tem hoje com a pandemia, de você poder conhecer alguém, construir uma base, construir um relacionamento mais sólido, mais bem estruturado, antes de se envolver em algo mais profundo, pode ser uma oportunidade incrível para você. Mesmo que você diga assim, David, eu já estou em um relacionamento também, você pode ter uma oportunidade de aprofundar esse relacionamento mais, você pode ter uma oportunidade de você conhecer mais sobre a pessoa que você se relaciona, se vocês estão distantes, se vocês moram na mesma casa, vocês também têm essa oportunidade, vocês também têm a oportunidade de vocês ficarem juntos na mesma casa e vocês pararem um pouco agora, aproveitarem que agora vocês têm mais tempo só para vocês, porque às vezes a gente fica na rotina de vamos só assistir filme,
vamos só sair com os amigos, vamos fazer não sei o que, ou então eu vou sair com os meus amigos, você sai com as suas amigas, e acaba que a gente não trabalha em uma coisa de a gente se conhecer a fundo, de a gente buscar conhecer mais. Aí você pode dizer assim, David, já tô em um relacionamento há tanto tempo que eu já conheço, já sei tudo da história dessa pessoa. Não é tão simples assim. Por mais que você queira, você nunca vai saber tudo sobre a vida do outro. Então, você pode conhecer mais sobre a história do outro. Vou te dar um exemplo. Às vezes você pode perguntar pro outro o que a pessoa queria ser quando ela crescesse. Se ela não trabalha com isso hoje, por que isso mudou? O que fez ela gostar tanto disso quando ela era criança? O que fez ela mudar ou não de profissão hoje? A gente pode pensar, por exemplo, em planos para o futuro, entendeu? Você pode pensar em planos para o futuro. O que você pode fazer? O que vocês ainda sonham em fazer que você nunca fez? Isso é outra coisa que você pode perguntar para o outro. O que você sente vontade de fazer que você nunca fez? Se você pudesse escolher, só pudesse escolher uma comida, que comida você escolheria, por exemplo? E se você pudesse escolher um lugar para você ir, em qualquer lugar do mundo, se dinheiro não fosse problema, para onde que você iria? Existem tantas coisas que você pode ir buscando para entender do outro e buscar o que a pessoa gosta. Por exemplo, esportes. Você pode falar, por exemplo, perguntar, existe algum esporte que você gosta muito ou que você sempre teve vontade de fazer e nunca fez? Por que você fez? Por que você não fez? Você vai explorando várias alternativas de como conhecer melhor o outro. O objetivo dessas conversas é você ir aprofundando e você ir buscando conhecer melhor o outro, conhecer mais, entender mais e, claro que também é importante que o outro tenha interesse em lhe conhecer também, para que você haja uma troca, né? Relacionamento é uma troca. Existe uma troca ali de um conhecer da vida do outro, um conhecer mais sobre o outro e se fascinar pelo que o outro faz ou não, né? Se você não se interessar pelo que o outro faz, é melhor nem se relacionar com a pessoa assim. O ideal é que você se relacione por alguém que você admira, que você se interessa. Isso aí a gente tem um ponto muito legal da gente levar em conta. Dá pra você aprofundar muito um relacionamento usando, fazendo perguntas, conversando de coisas. Quanto tempo? Para pensar, talvez. Quanto tempo você tá dedicando hoje, na sua semana, pra você conversar com quem você gosta? Eu não sei se você tá em um relacionamento ou não hoje, mas pensa, se você gosta, por que você não dedica um tempinho? Agora que a gente tá nessa época de pandemia, talvez você esteja passando por uma situação de, eu tô trabalhando home office, então eu não sei mais que horas que eu começo e que horas que eu termino meu trabalho. Eu não sei se você passa por um problema desse tipo, mas assim, a verdade é que se você se organizar bem, você hoje em dia não gasta mais o tempo que você gastava antes, por exemplo, no trânsito, se locomovendo da sua casa para o trabalho, do trabalho para sua casa. Você não gasta mais para se locomover para muitos lugares que você ia. Então, ou seja, a tendência é que hoje você tenha mais tempo do que antes da pandemia. Então, o que você está fazendo com esse tempo? Será que você está aproveitando realmente esse tempo para você ficar com quem você gosta, para você conhecer melhor quem você gosta, para que vocês tenham um tempo de qualidade, um tempo onde vocês conversam, que vocês fazem planos juntos, constroem, que você busca entender melhor o que o outro quer, que você compartilha com o outro o que você quer também? Será que você está fazendo isso? Eu acho que vale a pena você refletir sobre esses pontos e perceber o quanto que essa pandemia ela pode ser uma coisa que pode estar trazendo realmente coisas seríssimas, coisas preocupantes para a realidade do mundo inteiro, mas também ela tem uma oportunidade ali de você conseguir ir muito mais longe nas suas relações, nos seus relacionamentos. Hoje você tem a oportunidade de conhecer as pessoas de uma forma muito mais profunda. Então você consegue fazer muito mais coisas hoje em dia nas suas relações. Você consegue conhecer mais, você consegue aprofundar mais de como que você se relaciona. Você pode levar suas relações para um outro nível. Então eu digo para você, né, voltando para a história lá minha com a Gi, né, terminou aí esse período que a gente estava longe, né, depois que a gente passou um mês, a gente não tinha ficado nem nada, né, a gente passou um mês longe, né, ela em Natal, eu em Teresina, depois em São Paulo, e aí voltei, e a gente teve a oportunidade, quando a gente se encontrou, a gente tinha um sentimento tão forte um pelo outro, porque a gente saiu, passou um mês inteiro construindo essa relação, mesmo à distância, que quando a gente chegou, a gente já estava apaixonado um pelo outro, então o beijo da gente já foi em um outro nível, não era só um beijo de atração física, era um beijo com emoção, com sentimento, ou seja, uma coisa muito mais profunda, e enfim, o sexo também, tudo foi em outro nível, sabe? Graças a essa forma como tudo aconteceu. Isso aí é um ponto muito importante para vocês entenderem. Para você ter noção, nossa relação foi para
um outro nível que em menos de um mês, olha só que louco, em menos de um mês, depois que a gente voltou e se encontrou de verdade, em menos de um mês a gente estava namorando. Acho que, eu cheguei dia 17 de janeiro, mais ou menos, e 4 de fevereiro a gente começou a namorar. Olha que louco, a gente tava com 20 dias que a gente tava se encontrando. E a gente, assim, oficializou ali no dia 4, mas a verdade é que antes disso a gente já se considerava meio que namorado. Então, para você ver o nível disso, o quanto que você aproveitar esse tempo longe, o quanto que isso pode ser legal para você poder construir uma coisa mais sólida, uma base mais sólida para sua relação e você conseguir ir muito mais longe. Você conseguir ter uma relação com a qualidade que talvez você nunca tenha visto, que pelo menos é essa a relação que eu tenho hoje com a Gi. É uma relação que tem... Eu juro pra você, se eu pedisse por encomenda, não saía uma relação boa como essa. Tipo, nem o meu maior sonho de relacionamento não chega nos pés do relacionamento que eu tenho com ela hoje. Pra você ver como que é forte isso. O começo da relação, se você já constrói uma base dessa, forte, uma base dessa onde você conhece melhor o outro, você já consegue até saber melhor se é com essa pessoa mesmo que você quer se relacionar. A gente brinca, inclusive, e já pensou se a gente tivesse se conhecido e aí a gente ficasse nesse um mês aí conversando, depois a gente fosse se beijar e o beijo fosse não colasse, não batesse? Que zebra que ia ser. Mas, cara, eu acho que de qualquer forma teria valido a pena. Na pior das hipóteses, eu teria arrumado uma grande amiga. Na pior das hipóteses. Que ainda assim seria um gigantesco ganho na minha vida. Que se eu tivesse ela pelo menos como minha amiga, já seria um ganho maravilhoso. E eu consigo hoje ter a oportunidade de ter ela como minha namorada, minha noiva, minha esposa, tudo junto, e uma companheira que me ajuda no meu trabalho. Não tem preço. Não tem preço. É declaração atrás de declaração, meu amigo, que não tem... Não tem essa não. É verdade, mas eu tô falando isso do fundo do meu coração. Eu acho que a gente tem que valorizar com quem que a gente tá, a gente tem que perceber durante esses tempos, a valorizar ainda mais quem tá perto da gente, quem quer crescer junto com a gente, quem quer construir uma coisa junto com a gente. Se você tem isso, aproveite, valorize. E se você não tem, se cuide, se conheça, se trabalhe, busque entender mais sobre relacionamentos e assim você vai ter a possibilidade de conquistar um relacionamento no nível que eu tô contando aqui pra você. Porque eu digo pra vocês, eu não tenho nem como medir o quanto que esse relacionamento é incrível, é maravilhoso. Eu falei hoje sobre essa questão da quarentena, os problemas que a quarentena pode trazer para atrapalhar as relações pela distância, você tá distante do outro, a sua comunicação com o outro pode ser limitada. Pense nas comunicações em texto, onde você escreve uma coisa, a pessoa pode interpretar outra, a pessoa não tá conseguindo ouvir o seu tom, né? Entender qual é o tom com que você tá falando aquilo, se aquilo é uma brincadeira, se aquilo é um tom de raiva, se você tá irritado com aquilo ou não, e aí a pessoa às vezes leva na brincadeira, você tá pé da vida, imagina a zebra que isso pode dar, pode gerar mais estresse ainda pra você. Às vezes gravar o áudio, beleza, mas você não tá olhando nos olhos da pessoa, então às vezes o tom dela parece uma coisa, mas se você olhar a cara da pessoa, você vê assim, eita, tá pé da vida comigo. Então, e a questão do toque, né? Então, mesmo que você use uma videoconferência onde você consegue ver o outro, onde você consegue ouvir o outro, você consegue perceber as expressões no rosto da pessoa, você ainda pode ter dificuldade de entender o significado das palavras que a pessoa usa, e você não pode tocar o outro, que para muita gente acho que para todo mundo na realidade é uma coisa importante. Tocar o outro é uma coisa essencial em qualquer relação. E o que eu trago para você? Talvez esse cenário, né, que é a pandemia, ela pode ser uma grande oportunidade, porque você pode aproveitar esse tempo em que você está distante do outro para você conhecer essa pessoa melhor e você perceber com mais calma se essa realmente é a pessoa com quem você quer se relacionar. E se você sabe que essa pessoa quer, você vai ter a oportunidade de ter uma relação, de construir uma relação mais sólida, uma base mais forte para essa relação, ou seja, fortalecer essa relação. E se vocês estão juntos na mesma casa, vocês também têm essa oportunidade de aprofundar mais a relação, dediquem mais
mais tempo a ficarem juntos, dediquem mais tempo a ficarem lá conversando, fazendo perguntas sobre o passado, sobre o presente, o que se quer, o que planeja para o futuro. Então, assim, foquem nesse tipo de coisa, foquem em conhecer mais o outro, valorizem o tempo a dois. Eu queria só, então, pedir para vocês, se você gostou, você me manda aqui um direct, me fala que você gostou disso. Eu vou ficar muito feliz em saber que isso te trouxe um aprendizado e até a próxima.